Pai do Senhor, queridos irmãos, bom dia. Passando aqui para deixar uma porção da palavra de Deus, nós encerramos nossos cultos através de live, porque eu entendo que se os órgãos públicos já estão permitindo e flexibilizaram o trabalho nas congregações e a gente está adotando todas as medidas de segurança para o culto, né? Nós compramos um termômetro infravermelho, compramos um tapete que limpa os pés, né? Higieniza os sapatos, né? Máscara, álcool e gel, estamos adotando todas as medidas, aquele 1,5 metro de distância um do outro. Então eu acredito que o povo deve, neste momento, ir para a casa de Deus, né? Não podemos acomodar de ficar em casa. Agora, se caso haja necessidade de fechar mais uma vez e a quarentena ficar mais rigorosa, nós voltamos a fazer as lives de novo, tá, irmãos? Então, mas eu gostaria de deixar uma porção da palavra de Deus e aproveitar nessa manhã, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 4, que diz assim: porque os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro do mistério de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então, esse texto aqui, quando a gente vê essa palavra ministro, a gente imagina relacionado apenas ao ministério, né? Aos pastores, aos evangelistas, né? Aos obreiros, aos presbíteros, aos diáconos, às diaconisas, missionárias, né? No entanto, o apóstolo Paulo ele fala de uma maneira geral, porque a palavra ministro ela vem de dispenseiro, de garçom. Então nós fomos chamados por Deus para servir a igreja. E outra, aqui fala os homens, e quando fala os homens, não está relacionado a dentro da igreja, está relacionado a fora da igreja. Todos os homens têm que nos olhar como homens e mulheres de Deus, dispenseiros da vontade de Cristo. E eu me lembrei que eu entrei no supermercado e eu estava de costas, estava na prateleira, alguém tocou no meu ombro e disse assim: ainda me lembro daquela mensagem que você trouxe há tantos anos atrás. Me fala a quantidade de anos, mas foi bastante tempo, há mais de 10, 15 anos atrás. E eu fui reconhecido. Eu entro às vezes no hortifruti e alguém diz: pastor. E às vezes eu nem conheço, nem lembro. Às vezes eu estou na rua, alguém me cumprimenta, tudinho. E isso nos lembra até um texto que tem lá em Hebreus que diz assim, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Mas muito mais do que isso, o apóstolo Paulo fala nesse texto, que é 1 Coríntios capítulo 4, que os homens devem nos considerar, ou seja, nos reconhecer como ministro e dispenseiro dos mistérios de Deus. Nós somos uma carta lida, nós somos uma carta dos céus, uma carta aberta. Nós representamos a Deus, representamos aos céus. E como representamos aos céus, nós temos o compromisso de dar bom testemunho. Mas o que é interessante é justamente o versículo 2, que diz assim, que os dispenseiros... deixa eu pegar o óculos aqui, irmãos, que a gente já está precisando. Além disso, requer-se no dispenseiros que cada um se ache. E nós estamos atravessando um momento da igreja cristã onde essa palavra fidelidade ela já não se encaixa muito em algumas vidas. Porque a palavra de Deus fala ser fiel até a morte, ser fiel em tudo. E o dispenseiro de Deus, ele tem que ser fiel. Às vezes nós passamos lutas dentro de ministérios, às vezes passamos lutas dentro do nosso trabalho, às vezes nós passamos lutas dentro da igreja, passamos lutas sim, dentro da igreja passamos. Às vezes nós não estamos habituados a alguns sistemas de trabalho, mas a Bíblia fala para ser fiel. Fidelidade é uma palavra muito forte, porque a palavra fidelidade, ela começa no céu. A palavra fidelidade, ela começa lá no céu, porque Deus ele é fiel ainda que nós sejamos infiéis.
A infidelidade, ela tem origem na terra, porque ela começa no inferno, porque o demônio foi infiel. E o homem, ele foi infiel, o homem, ele é infiel. Mas ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel para conosco. Então, todo dispenseiro de Deus tem que ser fiel. Não importa se você está passando por perseguição, permaneça fiel. Não importa se o homem não te enxerga, permaneça fiel. Não importa se você nunca ganha uma saudação num trabalho ou alguém não te enxerga, permaneça fiel. Porque aquele que é fiel e justo, ele tem te observado e tem te olhado, e no tempo certo ele vai te exaltar. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala que os dispenseiros do Senhor, ele requer que ele seja fiel, fiel em tudo, no pouquinho, no muito, e se for no pouco, Deus abençoa e o coloca ele no muito. E assim, irmão, é a vida do servo de Deus. Quem disse que ia ser fácil? As mensagens hoje de prosperidade prega que aqui será um paraíso. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou que neste mundo nós teríamos aflições. Não que a gente ia viver, comer o melhor dessa terra. Ele não falou isso. Ele falou: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Você busca a tua salvação e o reino dos céus, vem morar dentro da tua vida, vem morar dentro do teu lar, e as outras coisas, irmãos, vem, sabe por quê? Porque o reino dos céus, ele traz vida, e aonde tem vida tem prosperidade. Não é você busca a prosperidade e aparece o reino dos céus, não, você busca o reino dos céus e depois a vida entra dentro de você e começa, aonde você põe a mão, Deus abençoa, porque você tem a vida dentro de você, e a vida é Jesus Cristo. Ser fiel no momento da tribulação, ser fiel no tempo da perseguição, ser fiel no momento da aprovação, da privação, ser fiel. Porque quando às vezes acontece de algumas pessoas passarem apertos financeiros, já não quer mais Jesus, se revolta com Jesus porque Jesus o abandonou. Jesus nunca abandona ninguém. E outra, ele não deixa um dos seus servos, nenhum deles passar fome, nem mendigar o pão, porque o salmista falou isso. Eu também nunca vi um justo mendigar um pão. Só vai cair nessa situação se não for justo e não obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala assim: se você está passando necessidade, comunicai vossas necessidades aos santos. Você tem que ir ao teu pastor, ao teu irmão em Cristo e pedir um apoio, pedir uma ajuda. Porque se você estiver em situação difícil, não procura o teu pastor, não procura teu irmão, então você realmente vai sofrer. Porque quem não tem pastor está fora do aprisco. E se você está fora do aprisco, você precisa entrar no caminho. Então é tempo de voltar para o aprisco, para a casa do Senhor, e você ter um pastor que possa cuidar da tua vida. Então, não esqueçamos, os homens têm que olhar para nós e ver que nós somos dispenseiros do reino de Deus. E outra coisa, para ser dispenseiro requer fidelidade. Que Deus abençoe, tenha uma excelente manhã e um bom dia para todos. A paz do Senhor, queridos irmãos.